E aí galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é a Nicole Prado e esse é Estudar para Voar. E hoje estamos aqui com o Kevin Bustamante e ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele tem uma super conquista, ele ganhou uma bolsa na Coreia do Sul, do governo da Coreia do Sul, e ele vai poder contar pra gente um pouquinho sobre essa bolsa, né, Kevin? Sim. O nome da bolsa é KGSP, o Korean Government Scholarship Program. Ela é oferecida pelo governo coreano e ele é mediado pela Embaixada da Coreia. Normalmente vão de 2 a 4 pessoas por ano para a Coreia do Sul por meio dessa bolsa. Conta pra gente como você descobriu a bolsa, como você teve informação dela. Primeiro eu vi pela internet, eu tinha visto um vídeo de um brasileiro que estava lá pela bolsa, que ele explicava, dava algumas dicas para o pessoal que queria aplicar para a bolsa de estudos. E aí foi isso, eu comecei a pesquisar mais e isso é uma das coisas bem importantes assim para ser aceito na bolsa mesmo, que você precisa pesquisar muito, saber sobre todos os detalhes do processo, e isso com certeza é um diferencial assim na hora da embaixada te escolher ou não. E qual é a diferença assim do processo seletivo da Coreia, por exemplo, e do Brasil? O que você sentiu de muito diferente assim que você não esperava? Sim, tem uma diferença grande assim, porque porque no Brasil a gente considera até uma coisa meio injusta, que é o vestibular, né? Por exemplo, eu não concordo com a ideia de que seu futuro vai ser definido em um dia só que você faz o vestibular, vai que você está num dia ruim ou não. Bom, o que eu acho mais diferente é que, apesar dos coreanos serem mais exatos, assim, querem saber números e tal, suas notas, o seu desempenho escolar, eu acho que, pelo menos para esse processo seletivo da Bolsa de Estudos, eu acho que é um processo mais humano, vamos dizer assim. Porque até mesmo algumas faculdades no exterior, não é necessário apenas fazer um vestibular ou uma prova para ingressar na faculdade, mas também se apresentar, fazer uma carta, fazer uma autobiografia, falar suas intenções com o curso, por que você está ingressando naquela faculdade. Eu acho isso muito importante porque a pessoa, de certa forma, fica mais focada naquilo que ela quer, se conhece melhor assim, com um processo seletivo desses. E foi o que eu tive que fazer. Eu tive que fazer uma autobiografia minha, tive que fazer um plano de estudos. Eu acho que esse formato de escolher os candidatos por meio de textos e pela história deles, acho que é um processo muito mais humano, assim, vamos dizer, do que apenas escolher por números e notas passadas de um candidato. Eu acho que também é uma chance de você provar quem você é e tal, e acho que isso é a maior diferença, assim, possível, e é bem justo, assim, vamos dizer. Bem mais justo do que apenas um vestibular ou coisa do tipo. Legal. E, assim, de onde que surgiu essa sua vontade de estudar fora? Bom, eu me formei em 2014 no ensino médio. Em 2015 eu fui para o Canadá para fazer intercâmbio durante 6 meses em Toronto. Estudei numa escola de inglês, que inclusive recebe muitos brasileiros e muitos coreanos também. Isso foi muito bom para mim porque eu comecei a conhecer mais pessoas da Coreia. Aliás, a comunidade sul-coreana em Toronto é muito forte. Apesar de não ser uma cidade tão grande em comparação a São Paulo, existem muitos coreanos vivendo lá estudando inglês, o que é muito comum na Coreia do Sul. Então, isso foi uma porta de entrada para eu me interessar mais sobre a cultura, sobre a história coreana, o que é um ponto muito relevante assim, para um candidato conquistar essa bolsa. Saber mesmo assim, sobre a Coreia, ter interesse, respeitar a cultura antes de mais nada e admirar o país, né, acima de tudo. E o que você mais gostou, assim, tanto dos coreanos, quando você conheceu eles, e da Coreia em si? Bom, depois que eu comecei a fazer amizade com eles, eu comecei a ter mais interesse mesmo pela cultura e pela história do país, como eu já disse. E o que foi muito interessante, sim, muito marcante para mim é que a Coreia, muitos não sabem, mas na década de 50 houve a Guerra da Coreia, por isso que a Coreia é separada hoje em dia entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E um fato interessante é que na época eles eram muito miseráveis depois dessa guerra, depois que acabou a guerra, acho que em 1955. Eles ficou um país assim praticamente devastado pela guerra. Então muita gente queria sair de lá, porque praticamente não tinha comida. Eu conheço gente hoje em dia, alguns coreanos, que os pais deles passaram assim por muitas dificuldades, assim, eles não tinham nem refrigerante em casa, por exemplo, sabe? Era bem difícil mesmo a vida deles depois desse evento, e eles vinham muito pro Brasil, sabe? Mas se a gente vê hoje em dia, a Coreia, por exemplo, para quem quer fazer engenharia, para cada um engenheiro formado no Brasil por ano, são formados 8 engenheiros na Coreia do Sul. Então, é interessante como o país se desenvolveu e ultrapassou até a gente, vamos dizer assim, em tão pouco tempo, né? O que eles fizeram na Coreia do Sul para se recuperar dessa fase ruim que estiveram no país foi um investimento maciço em educação. Mesmo com o pouco que eles tinham, eles começaram a investir muito mesmo em educação, muito focados. Então, isso continua até hoje, é claro, eles investem muito mais em educação anualmente do que o Brasil, por exemplo.
Então isso é muito interessante assim deles e isso é uma coisa muito interessante porque, querendo ou não, é um exemplo a ser seguido, né? Acho que o Brasil deveria seguir muito esse exemplo que a Coreia do Sul oferece pra gente hoje em dia. Sim. E assim, quantos inscritos tem nessa bolsa? Com quantas pessoas? Você tem noção quantas pessoas você estava concorrendo? Sim. Bom, a concorrência foi aumentando de ano em ano, né? Como a bolsa é feita anualmente. Aliás, existe bolsa para pós-graduação também. Que inclusive o edital abre em fevereiro. Para quem vai se graduar, abre em agosto. Bom, como eu disse, o número de candidatos foi aumentando de ano em ano, mas no meu ano concorreram apenas 72. Eu digo que 72 pessoas é um número muito baixo, porque esse programa de bolsa oferece tantos benefícios. A bolsa é de 5 anos, como eu disse anteriormente, o primeiro ano é para estudar coreano e os 4 últimos anos é para se formar na universidade. E você pode ingressar em uma das universidades mais tops do país. Por exemplo, a minha, ela concorre sempre no top 3, no ranking das top 3 melhores universidades do país. Chama Yonsei University. E o programa também inclui passagem aérea. Então eu acho que quem é selecionado para ir para lá e conquista a bolsa tem muitos benefícios mesmo. E eu acho que deveria ter mais procura.